Eu quero dar início aqui, tá? E nós vamos falar um pouco sobre as 70 semanas de Daniel. Mas, antes eu preciso fazer uma breve introdução, e a gente sabe que a escatologia ela tem sido deixada de lado por muitos estudiosos da Bíblia, muitos pastores, por acreditarem que é muito difícil entender, né? Na medida que existem muitos símbolos, e muita gente, então, acaba evitando o estudo do Apocalipse, né? Mas hoje, mais do que nunca, esse é um tema super relevante, porque o mundo inteiro está percebendo como as promessas e as profecias de Jesus estão se cumprindo. Então, além de ser um tema pelo qual eu me apaixonei de coração e alma, eu quero dizer para vocês que o estudo de escatologia me apaixona muito por ver como Deus inspirou os seus profetas em toda a Bíblia para falar das coisas que aconteceriam no final dos tempos. A palavra escatologia, ela significa o estudo das coisas do fim, né? E é muito importante que você entenda que em todo o Velho Testamento nós temos detalhes muito importantes a respeito do final dos tempos. Porém, não há nenhum outro livro do Velho Testamento que seja tão profundo e tão específico a respeito das coisas do fim como o livro de Daniel, tá? O livro de Daniel é aquele que apresenta os elementos vitais para o entendimento da escatologia. O livro de Daniel tem sido chamado por muitos como o Apocalipse do Velho Testamento. E, ao mesmo tempo, é importante dizer que é impossível você entender o livro de Apocalipse sem entender o livro de Daniel, porque eles têm muitos elementos comuns, né? Especialmente as 70 semanas de Daniel, encontradas lá no capítulo 9, tá? Do profeta Daniel. Dos 12 capítulos, queridos, do livro de Daniel, 8 deles têm como centralidade a profecia e o final dos tempos, tá? Então, depois dessa introdução, vamos diretamente para o texto das 70 semanas de Daniel. Daniel, capítulo 9, versos 24 ao 27, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É importante que vocês saibam que na língua original que foi escrita, né, que foi escrito o livro de Daniel, a palavra semana, ela pode se referir tanto a uma semana de dias, quanto a uma semana de anos. E no contexto, depois você percebe claramente que aqui, no caso, é uma semana de anos, tá? Então, 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel, como nós vimos, né, anteriormente, eu já falei aqui no canal, o povo de Daniel é o povo judeu e a santa cidade é Jerusalém, tá? Aí, então, ele fala sobre 7 razões porque estas semanas foram destinadas, tá? Primeiro, fazer cessar a transgressão, depois, para dar fim aos pecados, depois, para expiar a iniquidade, em quarto lugar, para trazer a justiça eterna, em quinto lugar, para selar a visão, e em sexto lugar, para selar a profecia, e em sétimo lugar, para ungir o Santo dos Santos. Ou seja, essas 70 semanas, o anjo Gabriel fala com Daniel que elas têm a ver com o cumprimento do propósito de Deus para com a nação de Israel. Lembrando a todos que Daniel estava jejuando há 21 dias, e depois de 21 dias o anjo chega até ele, porque Daniel estava sabendo que estava terminando o período de 70 anos de cativeiro, que Jeremias havia profetizado. E ele queria saber como que seria, como seria o processo, né? Como que Deus ia agir para o povo voltar para a terra de Israel. E aí o anjo vem para ele e não fala somente daquele momento específico em que o povo ia retornar do exílio babilônico. Ao contrário, ele fala de tudo que ia acontecer com as nações da terra, com Israel no centro desse histórico, né?
Aqui as 70 semanas vão contar a história de Israel a partir do tempo de Daniel até o final dos tempos, tá? E aí depois ele continua dizendo: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, até aqui, tá? Bom, aqui fica claro o início das 70 semanas, que é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ou seja, quando o povo recebeu a permissão e saiu, deixou a Pérsia, no caso já era Pérsia, mas é a região ali da Babilônia, né, que é onde eles estavam, deixou ali o Império Persa para voltar para o território de Israel. E aí ele diz, né, que são 70 semanas, né, e aí ele conta primeiro 7 semanas, depois 62 semanas. E aí ele diz, olha, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, ele já tinha contado 7, e agora 62 semanas, será morto, ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Sabemos que este príncipe que há de vir, que destruirá o santuário, foi o general romano Tito, tá? Então, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, ou seja, foram os romanos que destruíram o templo, né, no ano 70 depois de Cristo. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Aqui então vem a última semana, tá? A 70ª semana. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A grande dica aqui, meus irmãos, é que muitas pessoas me perguntam, pastor Giovanni, nós já estamos passando pela tribulação? Não, meus irmãos. A tribulação, o período de 7 anos, que é esta 70ª semana, ela começa com assinatura, tá? Ele aqui fará firme aliança com muitos, é o anticristo. Ele vai fazer um acordo de paz que permita Israel construir o terceiro templo lá no Monte Moriá, tá? Para que isso aconteça, ele vai ter que fazer paz com os muçulmanos e também com os cristãos. Então, o que inicia a 70ª semana, a tribulação, né, é este acordo de paz. Alguém vai dizer, mas já foram feitos alguns acordos de paz, pastor Giovanni, mas não este acordo. Porque este acordo permitirá que Israel construa o templo lá no Monte Moriá, em Jerusalém. Aquele que você vê as fotos, do lado esquerdo está a mesquita de Al-Aqsa, né? Aquela que tem uma cúpula cinza escura, e do lado direito de quem olha, né, do Monte das Oliveiras, do lado direito está lá o Domo da Rocha, que é uma cúpula dourada. Então, a aliança, ela vai permitir isso, gente. Como é que a gente sabe? Por quê? Porque ele diz que o acordo é de 7 anos, né? Que é na última semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ora, onde que era feito os sacrifícios e as ofertas de manjares? No templo. E não se esqueçam, o próprio anjo disse que o templo seria destruído, e foi no ano 70. Então, para que essas ofertas sejam feitas e os sacrifícios sejam feitos, a gente sabe que o templo vai ter que ser reconstruído, porque desde então Israel nunca mais fez sacrifícios. Hoje os judeus se reúnem em sinagogas, mas não existem sacrifícios. Eles só leem a Torá, a lei. Mas com este acordo de paz, vai ser feito novamente, vai ser construído ali o terceiro templo e vai voltar a ser feitos sacrifícios e as ofertas. Vocês estão entendendo? Mas na metade dos 7 anos, ou seja, nos 3 anos e meio, ele vai romper com Israel.
E lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, diz lá no capítulo 2, que ele vai entrar no Santo dos Santos e vai ostentar-se como se fosse Deus, né? Aí, Jesus Cristo chama isso em Mateus 24 de o abominável da desolação. Ele compara com a mesma profanação que foi feita por um grego chamado Antíoco Epifânio, que acabou culminando numa revolta, a revolta dos Macabeus. Mas Jesus, quando ele usa essa figura do abominável da desolação, ele está dizendo que vai acontecer de novo no futuro. Porque quando Jesus fala o abominável da desolação do Antíoco Epifânio, já tinha acontecido, tá bom? E o que o Antíoco Epifânio fez? Ele entrou no Santo dos Santos, colocou uma imagem de Zeus lá e ainda sacrificou um porco, ou seja, uma profanação terrível, entende? O anticristo vai fazer alguma coisa semelhante, ele vai entrar no Santo dos Santos, né, nesse terceiro templo, e vai dizer que ele é o próprio Deus, né? Eu penso que ele vai dizer, olha, estão dizendo por aí que eu sou o Messias, né, que eu sou Deus, e eu vou dizer para vocês, olha, eu sou mesmo, e nessa hora os judeus vão romper com ele, e aí começa a chamada grande tribulação. A tribulação são 7 anos, a grande tribulação é a última metade, os 3 anos e meio. E aí diz, né, que ele vai fazer cessar os sacrifícios, as ofertas de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, ele vai perseguir Israel, vai perseguir aqueles que se converterem na grande tribulação, mas no final ele vai ser destruído, e isso acontece no final dos 7 anos, quando Jesus aparece dos céus, na batalha do Armagedão, e dá um fim a tudo isso, ok? Bom, eu expliquei para vocês o texto, mas agora, para ficar bem claro, bem didático, eu vou apresentar um gráfico, gente, o gráfico das 70 semanas de Daniel, pode ser? Então, a gente precisa entender que este período de 7 anos também está detalhado no livro de Apocalipse, tá? Entre os capítulos 6 de Apocalipse e até o capítulo 19, versículo 21, tá? É importante vocês entenderem também que este período, ele é profetizado nas Escrituras, tá? Em diversos livros e com diversos nomes. Por exemplo, ele é chamado de tempo de angústia de Jacó, lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Ele é chamado de 70ª semana de Daniel, tá? O texto que nós lemos, Daniel 9, de 24 a 27. Ele é chamado também por Daniel, né, no Daniel capítulo 12, versículo 1, de tempo de angústia. Ele é chamado de o grande dia, lá em Apocalipse 6 e 17. O dia do Senhor não é um dia, tá? É esse período inteiro de 7 anos, tá? Ele é chamado também de hora da provação em Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Ele é chamado de a indignação, em Isaías 26, versículo 20. É chamado de tribulação e grande tribulação, tá? Chamado por Jesus em Mateus 24, nos versículos 9, 21 e 29. Em Marcos 13, 19 e 24, e também em Apocalipse 7 e 14. E é chamado de o dia do Senhor, em Joel capítulo 1, verso 15, Joel capítulo 2, versículo 1, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Então vamos agora, gente, analisar o gráfico, tá? Para que você entenda com muita facilidade, estude e decore as 70 semanas de Daniel, já que elas são tão importantes para o entendimento da escatologia, ok? Então o gráfico está aí e começa dizendo, ó, 70 semanas de Daniel, do capítulo 9, tá? Logo do lado esquerdo aqui, nós temos aqui o decreto para restauração de Israel, ou seja, o decreto que foi feito por Ciro para que eles pudessem sair
né, e voltar para Jerusalém. A saída da ordem. Só que, na verdade, o decreto foi feito, mas as semanas começam a contar somente da saída da ordem, tá? Então, como eu li para vocês lá em Daniel capítulo 9, versículo 24, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, é esse lado bem esquerdo aqui, tá? Essa primeira parte aqui, ó, vocês estão vendo aí 69 semanas, que dá 483 anos. Lembrando que esses anos são de 360 dias e não de 365 dias. Então, quando você vai fazer a conta em número de dias, tem que fazer por número de dias mesmo, para que chegue na data correta. Se você pegar 365 vezes 483 anos, não vai dar certo. São 483 anos, tá? De 360 dias. São 69 semanas. Lembra que o anjo fala primeiro de 7 semanas, que dá 49 anos, e depois 62 semanas, tá? Eu vou ler para vocês. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Portanto, essa primeira parte aqui, ó. Então, esse gravo vertical começa lá com o decreto de Ciro, né? E vai até a entrada triunfal do Messias, gente, tá? Porque o texto diz: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, né, nós temos aqui, do lado direito, deixa eu voltar no gráfico, aqui nesse primeiro quadrado, nós temos a entrada triunfal de Jesus, o Machia, né, que aconteceu num domingo de Ramos, tá? Quando ele entrou e foi aclamado, né, por todo o povo como o filho de Davi, né, como o Hosana, o bendito que vem, o filho de Davi, né, o filho de Davi para os judeus já era o Messias, ele foi aclamado, entende? Mas aí o texto diz o seguinte: depois das 62 semanas, ou seja, das 7 das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Então, você vê aqui essa barra vertical onde tem a cruz, é a morte de Jesus. Então, há 69 semanas, desde a saída da ordem, né? Até a entrada de Jesus e a morte de Jesus, 483 anos. Isso, gente, é exato, tá? Exato. Bom, aí nós temos tá? Você vê um relógio embaixo, com essas setas dizendo, olha, o anticristo confirmando aliança, ou pacto, ou o acordo de paz, está aqui, ó. Ou seja, essa barra vertical aqui, ela representa o acordo de paz que o anticristo vai fazer com muitas nações, tá? Vamos ler aqui, ó. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E aí agora, quando eu falo, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos, uma semana de anos, é essa última semana aqui, tá? E o livro de Apocalipse fala sobre esses números, sobre a metade da semana, né, falando em 1240 dias, 42 meses, representando claramente a grande tribulação e a metade dela, né? 42 meses dá 3 anos e meio. Então, por isso que quando você lê Apocalipse, você já tem que ter entendido esse gráfico aqui da 70ª semana de Daniel. Bom, então, esta última caixinha aqui, ao lado da 70ª semana, ela começa, entenda bem isso aqui, ela começa com um acordo de paz,
o anticristo, né, confirmando a aliança, e ela termina com o retorno do Messias, com o retorno de Jesus. Lá no livro de Apocalipse, quando ele desce dos céus com os seus santos, que é a igreja, né, para a batalha do Armagedon. Então, a última semana de Daniel, a 70ª semana, ou a chamada Semana da Tribulação, começa, tá, com um acordo de paz e termina com a descida de Jesus para acabar com tudo na guerra do Armagedon, tá? Na batalha do Armagedon. Bom, se você olhar embaixo da caixinha direita, você vê que eu dividi em 3 anos e meio e 3 anos e meio. 1.260 dias e 1.260 dias. Por que eu coloquei isso? Porque o livro de Apocalipse fala desse jeito. 1.260 dias, tá? E 1.260 dias. Aí você vai dizer, mas pastor, e a caixa do meio? O que ela representa? Bom, vocês se lembram que eu falei para vocês já aqui nesse canal que as 70 semanas eram destinadas para o povo de Daniel, que é o povo judeu, e para a tua santa cidade? Quando o templo foi destruído no ano 70, o povo de Israel foi espalhado pelas nações. Então, é como se Deus tivesse dado uma pausa. Sabe esses relógios? Eu não tenho ele aqui, que eu queria mostrar para vocês, que parece um cronômetro. Quando você aperta, ele dá uma parada. Então, quando Jesus morreu, o cronômetro para Israel parou. Parou o cronômetro ali, e ali, logo em seguida, com a descida do Espírito Santo no Pentecoste, começa então a dispensação da igreja. É como se Deus estivesse enxertando a igreja dentro da história de Israel. Ah, estou arrepiado. Isso a gente vê claramente no livro de Romanos, que Paulo fala que nós somos enxertados, né? Entende? Então, portanto, Deus vai voltar a tratar com Israel. Mas esse período que está aqui, essa caixinha do meio aqui, é chamada de a era da igreja, ou a era da graça, ou é aquele parênteses de mistério, né? Porque a Bíblia fala que a igreja é um mistério, gente. Nenhum profeta do Velho Testamento viu a igreja. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele revela, ele diz que na plenitude dos tempos que Deus revelou. O apóstolo Paulo foi aquele que entendeu o mistério de Deus para a igreja. Então hoje nós estamos aqui. No gráfico é bem no meio, nós estamos aqui no meio, a era da igreja, o parêntese de misterioso e os versículos 26 e 27 aqui do nosso texto de Daniel, 9 de 24 a 27, nos explica isso. Porque o texto vem dizendo o seguinte: e depois das 62 semanas será morto ungido e já não mais estará, não é isso? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui fala da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, e o seu fim será num dilúvio. E até aqui fala do ano 70, tá? A partir daí diz, ó, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Este pedacinho aqui no final, né, dos versos 26 e 27, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas, fala do período da igreja. Embora não mencione diretamente, mas é isso. Está falando desse tempo, desse período entre a destruição do templo no ano 70 até o arrebatamento da igreja. Aí então vem a 70ª semana, que começa com o anticristo, aquela caixinha da direita, confirmando, tá? Confirmando a aliança, o pacto ou o acordo de paz com muitos. E esta 70ª semana, ela é dividida em 2 metades, como eu coloquei aqui. A primeira parte é chamada de tribulação e a segunda parte é chamada de grande tribulação. Aí você vai me perguntar, mas pastor, e onde está o arrebatamento? Tá, o arrebatamento aqui, meus irmãos, está exatamente muito próximo aqui, na minha opinião,
um pouco antes da manifestação do acordo do anticristo, do acordo de paz. Porque o acordo de paz inicia, no dia que o acordo de paz for assinado, é o primeiro dia da grande tribulação. E como há uma promessa do Senhor lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra. Eu creio que a igreja não vai viver nenhum dia da grande tribulação. E nem mesmo o dia que começar a grande tribulação, a igreja estará mais aqui. Porque Jesus disse: eu te guardarei da hora. E na língua grega, ele usa um prefixo, né? Ele usa o prefixo de dentro para fora, harpazo, né? Deixa eu ver aqui certinho. Vamos ver certinho para falar besteira. Na língua grega, ele usa o prefixo ex, tá? Que significa de dentro para fora. Vou te arrancar para fora, tá? Então, vamos fazer aqui uma repescagem, pode ser? Um resumão, um resumo, tá? De novo, dessas 70 semanas, usando o gráfico. Bom, começa com a saída da ordem, tá? Ciro decreta, mas quando o povo sai lá da Pérsia para voltar para Jerusalém, começou a contar as 70 semanas, ok? Passaram, nesse primeiro quadrado aqui, passando desse primeiro quadrado, 69 semanas de anos, que dá 483 anos. Essas 69 semanas são divididas em duas, 7 semanas e 62 semanas, tá? Aí alguém vai perguntar, mas e nessas 7 semanas, por que ele separou? Porque este foi o período em que o templo, o segundo templo, foi reconstruído, tá? Porque não se esqueçam, quando Nabucodonosor entrou pela última vez, né, no ano 586 a.C., ele destruiu tudo do templo. Quando o povo voltou para Jerusalém, eles reconstruíram, né, o templo, na liderança de Zorobabel. Isso está escrito no livro de Esdras, tá? E os muros foram reconstruídos na liderança de Neemias. Isso também está contado no livro de Neemias. Então, essas 7 primeiras semanas, 49 anos, fala deste período em que o povo de Israel voltou e foi reconstruir a cidade, né? Reconstruir as muralhas, reconstruir o templo. Depois passaram mais 62 semanas de anos, dando um total, até a vinda do Messias, de 69 semanas de anos, que é 483 anos. Depois desses 483 anos, certinho, Jesus entra em Jerusalém, no domingo de Ramos, para ser morto depois, no meio da semana, e, como diz, o ungido será cortado, né? O ungido será morto, e já não estará. Quem é o Machia, o ungido que foi morto? Jesus. Agora, gente, eu li um livro chamado... é um livro muito importante que marca a data, tudo certinho. Eu preciso achar esse livro, eu vou falar para vocês aqui, e você vai ver a data que Jesus entrou em Jerusalém, foi aclamado como Messias. Nós estamos falando aqui de 483 anos, cravadinho com data e dia, mês e dia que Jesus entraria e seria morto. É extraordinário, é espetacular. Só uma profecia dessa já daria para todo mundo saber que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Agora, detalhe aqui para vocês, preste atenção nisso aqui, ó. Esta profecia, ela é tão fantástica que muitos teólogos falavam: não, esse livro foi escrito depois de Jesus, e colocaram lá como se fosse antes, até que se acharam os manuscritos do Mar Morto, que datam do 2º século antes de Cristo, e o texto de Daniel estava lá completo. Então, não dá para negar, gente, que a Bíblia é a palavra de Deus e que o anjo Gabriel revelou de fato o que ia acontecer de maneira muito específica. Agora, se ele acertou perfeitamente todos os fatos nessas primeiras 69 semanas, não acertará a última semana? Será que ele vai errar na última semana, na 70ª, porque está aqui na direita do nosso gráfico? Antes de eu entrar aqui, né, nessa 70 semana, percebam no gráfico, é importante você olhar esse gráfico. Na sua esquerda,
como você lê um livro, tá? Você lê o livro da esquerda para a direita, tá? A saída da ordem, então, da saída da ordem, do momento que foi dada a ordem, até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, deu 69 semanas de anos, tá? Pausou ali. Nós estamos vivendo essa pausa. Oh, glória! Peraba, eu estou sentindo Jesus, aleluia. Talabacandará séria. Desculpa, irmãos, é muito forte a presença de Deus quando a gente fala desse assunto. Eu estou todo arrepiado aqui. Então, nós estamos vivendo essa pausa que é o centro do nosso gráfico. A era da igreja. O relógio profético foi pausado aí. Nós estamos aí, tá? E se tudo que Daniel profetizou e escreveu, que foi dado pelo anjo Gabriel, aconteceu até a pausa que foi aqui na entrada, na morte de Cristo, você acha que ele vai errar essa última semana? Hã? O que vocês me falam aqui? Escreve aí, participa comigo no comentário. Então, essa parte do meio, essa parte aqui do meio que eu falei para vocês, é a era da igreja, também chamada de era da graça, que começa com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes e termina com o arrebatamento da igreja, gente. E aí, então, Deus voltará a tratar com Israel na última semana, a 70ª semana. Neste período, a era da graça terá findado, entende? Aí, o Espírito Santo já não mais habitará nas pessoas, ele estará presente, mas, é porque senão não haveria nenhuma conversão, mas ele não habitará dentro das pessoas. E as pessoas que estiverem nessa última semana aqui, para crer em Jesus, vão ter que pagar um preço muito caro, porque o anticristo vai estabelecer o seu reinado de tirania, a marca da besta vai ser imposta sobre todos, quem não aceitar vai ser morto, perseguido, decapitado, e, portanto, este período será um período muito difícil. Mas o nosso gráfico termina, as 70 semanas terminam, né? Vamos dizer assim, né? A última semana de anos, a tribulação começa com o tratado de paz sendo assinado e termina com o retorno de Jesus lá nos ares, que está sendo muito bem descrito em Apocalipse capítulo 19, quando ele vem dos céus, guerreia a batalha do Armagedon, manda o anticristo, o falso profeta, já para o lago de fogo, todos os inimigos de Jesus morrem, e ali ele vai começar o milênio, mas isso faz parte de um outro vídeo que eu vou apresentar para vocês posteriormente. Então, meus irmãos, eu quero concluir perguntando para você, você acha que o livro do Apocalipse é um livro prático? Que é importante que a gente o estude? Você acha que é importante estudar o Apocalipse? Eu quero dizer que sim, nunca foi tão relevante, porque todas as profecias estão se cumprindo. Aquilo que Jesus falou, aquilo que está no livro do Apocalipse, está acontecendo, gente. Então, nós devemos estudar o livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse é o clímax da história, é a resolução da narrativa bíblica, gente. Ignorar o livro do Apocalipse é semelhante a ir ao cinema, né? E quando vai chegar o clímax, você levanta e vai embora. Reconhece a história toda, mas não conhece como termina o filme. Então, devemos estudar o livro do Apocalipse, porque eu quero mostrar para vocês aqui nessas lives, que o Apocalipse pode ser entendido de uma maneira muito prática. Então, eu quero dizer para você que quem estuda o Apocalipse passa a ter a confiança nas Escrituras, começa a colocar o foco do seu coração nas promessas futuras. O apóstolo Paulo chama de bendita esperança, né? Então, além disso, ele constitui como uma grande influência para que as pessoas que o estudem se purifiquem, né? Porque todo mundo quer ser encontrado na vinda de Jesus, se santificando para estar presente no dia do arrebatamento. Não é verdade? Glória a Deus. Vocês viram aí
esse alerta? Tem uma pessoa que está perguntando, o que é que vai acontecer? A gente está falando no vídeo, o que vai acontecer é a irmã Rafaela Castro. Eu quero colocar um texto aqui para a gente concluir essa parte da live. Eu quero colocar esse texto que está aqui em Gênesis 11, para todos que estão aqui comigo. Preste muita atenção que diz aqui, Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha só isso aqui, gente. Olha isso aqui, que profundo e que profético. Pastor, não entendi, vou te explicar agora. Aqui foi a primeira tentativa, uma das tentativas, né, do homem em reestabelecer uma nova ordem mundial. Entende? Aqui nós estamos vendo uma das tentativas do homem em reestabelecer, em estabelecer uma nova ordem mundial. E o texto diz que eles falavam a mesma língua. Olha só o que o Senhor disse. Isso aqui não é o pastor Giovanni que está dizendo, não é um mortal que está dizendo. Quem disse isso foi o Senhor. Eis que o povo é um, tem a mesma língua. Ou seja, eles conversavam a mesma língua. Eles estavam ligados no mesmo propósito. Comunicação, comunhão, unidade. Eles tinham essas características peculiar em suas vidas naquele momento. E o que Deus disse? Deus disse, irmã Mônica, olha só o que Deus disse: não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Sabe o que Deus está fazendo aqui, irmã Iracilda? Nesse texto, nós estamos vendo Deus aprovando o projeto. Deus está dizendo: esse projeto está aprovado. Eles vão, nessa pegada, falando a mesma língua, tendo essa comunicação, sabe? Tendo a unidade, tendo a comunhão, a união e a unidade, eles podem fazer tudo. Não há restrição nenhuma para tudo o que eles intentarem fazer. Por quê? Porque eles falavam a mesma língua, estavam unidos e no mesmo propósito. Aí, aqui, eu quero te falar algo muito importante. Muito importante mesmo, eu gostaria que você redobrasse a sua atenção. Deus, ele precisou intervir. Olha aqui, ó. Deus diz: vamos descer, confundir a língua, para que eles não entendam a língua um do outro. E aí o que Deus fala? O que esse povo da fé, eles quiserem fazer, eles começarem a fazer, não vai ter restrição para tudo que eles tentarem fazer. Por que até aqui tudo o que a gente faz ou propôs a fazer foi concluído com sucesso? Porque nós falamos a mesma língua, meus irmãos. Nós estamos no mesmo propósito. Nós conversamos a mesma língua. E aqueles que entram, sabe, xingando, excomungando, falando asneiras, sem sequer conhecer o projeto, são pessoas que não falam a mesma língua. São pessoas que não estão ligadas no mesmo propósito.
São pessoas que não estão preparadas para viver aquilo que a irmã Elza Dari está vivendo. Aquilo que a irmã Carmen Maia está vivendo. Aquilo que a irmã Glorinha Lemos está vivendo. Sabe, aquilo que o irmão Osmar, eu vi ele aí, o irmão Osmar é a esposa do mototáxi. Se tiver aí, dá um ok aí para mim. São pessoas que estão vivendo o sobrenatural de Deus através de estar conectados em uma mesma língua, em um mesmo propósito. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou querendo passar para todos vocês? E aí, nós temos os nossos projetos sociais, tanto no Brasil, vocês acompanharam, ali nos ribeirinhos da Amazônia. Agora estamos comprando o barco missionário. Eu queria muito colocar o vídeo do barco missionário aqui para vocês, mas eu vou separar ele e vou colocar para vocês verem como será a nossa viatura missionária, né? Que estará ali para atender todas as pessoas daquela região. Nós estivemos também ali nos ribeirinhos da Amazônia, entregando brinquedos, cestas básicas, aqui já é no interior de São Paulo, entregando brinquedos, bicicletas, sabe, bonecas e tudo mais nas comunidades carentes. Por que tudo isso acontece? Acontece porque nós estamos falando a mesma língua e estamos no mesmo propósito. Eu quero convidar você que não conhece o Ministério Povo da Fé, eu quero te convidar a conhecer. Eu quero te convidar a fazer parte conosco. Eu não estou pedindo aqui para você, sabe, pegar todas as suas finanças, tirar a comida da boca dos seus filhos e mandar para cá, não. Não, eu estou dentro da sua condição. O teu R$1, ele fará toda a diferença aqui nesse projeto. E você começa a ver que quem não fala a mesma língua, e não está conectado no propósito, no mesmo propósito, eles tendem a sair da live. Porque eles acreditam que isso aqui não é um problema dele, não é um problema dela. Nós temos aqui um problemão para resolver. Qual que é, pastor, o problemão que nós temos para resolver? É o problema do nosso irmão Américo, porque o problema do irmão Américo é o meu problema. Olha aqui. Aqui é Américo Alberto Pande, estou dessa consciência que eu estou, é para pedir do Ministério do Povo da Fé que se me apoie desse estado que eu estou. Estou sem família, sem nada. Estou aqui sozinho. Aqui. O Américo, ele teve um problema, amputou as pernas, amputou os pés, e ele não tem ninguém, ele não tem família, não tem ninguém por ele. E ele precisa muito de uma cadeira de rodas elétrica, e nós vamos comprar essa cadeira para o Américo. Porque o problema do Américo é o meu problema. Nós temos agora também o nosso menino Santos, que já está com o passaporte feito, na mão, graças a Deus, não foi barato. Gente, deu muito trabalho para fazer a documentação do Santos, porque ele não tinha nem certidão de nascimento. Sabe o que é isso, irmã Neuza? Uma criança não ter nem a certidão de nascimento. Sabe o que é isso? Uma criança está ali como indigente. Ele tem o nome Santos porque o pai deu o nome. E está aí agora com o documento, com o BI, com o passaporte. Agora estamos providenciando o visto e ainda nesse mês de novembro ele estará comigo aqui no Brasil, na minha casa, comendo em casa, dormindo em casa e eu levando ele aos médicos. Inclusive, eu vou precisar da ajuda de todos, porque não é todo dia que eu vou conseguir entrar ao vivo. Quando eu tiver que viajar com Santos para outros lugares, como é que eu faço? E aí os irmãos precisam continuar me ajudando, porque nós precisamos pagar psicólogo, precisamos de alimentação. Gente, não é uma tarefa fácil. Vocês conseguem entender? É um problema não só do pastor Giovanni, é um problema nosso, como está dizendo a irmã Carmen Maia. O problema é nosso. Quem entende isso, entende o princípio da generosidade. O problema do meu irmão também é o meu problema. Ah, vamos orar. Só oração, sem ação, não resolve. Você precisa agir. Daniel orou 21 dias, mas ele teve ação. Ele ficou orando 21 dias em jejum.
Então, primeiro a gente age para depois haver uma reação. Uma ação na terra provoca e promove uma reação dos céus. Eu peço que você nos ajude. A irmã Neuza está colocando aí o link da vaquinha. Se puder colocar no outro canal também, tem cerca de 150 pessoas no canal que está censurado. Clica no link da vaquinha, faça a sua contribuição ou através daqui do Pix do Ministério Povo da Fé, tá aqui na tela para vocês, o PayPal, o WhatsApp também é uma chave Pix, tem uma conta da Caixa Econômica Federal, você pode fazer uma transferência, pode ir amanhã na lotérica e fazer também um depósito, se der limite excedido, vá na Caixa Econômica e coloque no envelope. Eu vou mudar aqui, tira um print da tela, porque eu vou mudar agora para a conta do Bradesco, caso você ache melhor também. Tá aí a conta do Bradesco. Nós estamos fazendo um trabalho sensacional. Gente, eu vou mostrar para vocês um pouco do que nós fizemos ali na África. Nesse ano de 2024, eu estive lá pessoalmente no mês de maio. Olha só isso aqui, ó. Passar esse período com os irmãos aqui na África foi realmente muito especial para mim. E não digo isso só pelo que conseguimos realizar. Alimentamos milhares de crianças. Terminamos a fundação da nossa escola. Conseguimos furar um poço artesiano para trazer água potável para a região. Salvamos a vida da menina Margarida. Socorremos viúvas e famílias carentes com cestas básicas. Iniciamos também a construção de um complexo de casas para socorrer os menos favorecidos. Distribuímos brinquedos para crianças que nunca tiveram a oportunidade de ter um. E muitas outras coisas que não dá tempo de contar aqui. O mais impactante para mim é que conseguimos ganhar dezenas de almas para Cristo. Isso é o que nenhum valor monetário pode pagar. Então eu queria agradecer a todas essas pessoas que nos receberam tão bem. Agradeço também a todos vocês que contribuíram de alguma forma e principalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele nada poderia ter sido feito. Aqui fica o meu muito obrigado. E saibam todos que a missão continua, como sempre fizemos, à distância, tendo como nosso representante aqui o pastor Gabriel. Espero estar aqui muito em breve para dar continuidade a esse trabalho tão lindo que nós começamos. Então tá aí, todo o trabalho resumido aí em um minuto, né, de vídeo. Temos também o nosso trabalho ali nos ribeirinhos da Amazônia, que foi sensacional, trabalho com as crianças, distribuição de brinquedos, cestas básicas, muita coisa aconteceu ali, vocês acompanharam, né? Tá aqui as caixas, né, de brinquedos, as bonecas, as crianças aceitando Jesus, centenas de crianças ali aceitaram Jesus, foi um trabalho realmente assim, crianças chorando de emoção por estar ganhando um brinquedo, crianças que outrora nunca tiveram uma boneca e tiveram a chance, a oportunidade, né? A distribuição das cestas básicas, as pessoas aceitando a Jesus. Esse senhor aceitou a Jesus, está lá no meu Instagram, depois você pode ver o vídeo, tá? E nós entramos também rio adentro, distribuindo as cestas básicas, expulsando demônios, orando pelos enfermos, fazendo apelo para as pessoas aceitarem a Cristo como seu Senhor. É um trabalho, gente, eu não sou um pastor de escritório, eu estou aqui às vezes, mas eu não vejo a hora de ir para o campo, sabe? De abraçar almas. E nós temos o nosso trabalho aqui em Ribeirão Preto, temos o trabalho aqui no interior de São Paulo, e a gente ama fazer isso. Nós amamos cuidar de vidas, cuidar de almas. Então nos ajude, venha conosco. Ah, pastor, eu estou procurando um ministério sério para fazer missões. Está aqui o ministério que você estava procurando. Foi Deus quem te trouxe aqui, foi Deus quem te direcionou para esse trabalho, para esse projeto, tá? Se você é membro de uma grande igreja, quando eu digo grande igreja, tem igrejas que tem igreja no Brasil todo, templos no Brasil todo, templos suntuosos, luxuosos, pastores com carro Land Rover, com carrões, sabe, Mercedes-Benz e carros, né, de alto padrão, que não precisam, o seu dízimo lá é só mais um dízimo, o seu dízimo aqui não, o seu dízimo aqui é bem aplicado em missões, em vidas, sabe? A sua oferta, a sua primícia. Pastor, eu não acredito em dízimo, né? O meu negócio é primícia, é semente, não tem problema. Chame como você quiser. O importante é você fazer e cumprir a palavra de Deus, que é amar o teu próximo como a ti mesmo.
né? Porém, o dízimo, para mim, eu não deixo de dizimar, porque dízimo para mim não é obrigação. Dízimo para mim não é lei, dízimo para mim não é graça. Dízimo vem antes da lei e antes da graça, porque Abraão já dizimava, Jacó dizimava. E eles dizimavam por gratidão, não por obrigação. Então, eu não dizimo porque eu sou obrigado, eu dizimo porque eu sou grato a Deus. Amém? Glória a Deus. Crianças que nunca chuparam um sorvete, gente, tiveram a oportunidade, sabe, de chupar um sorvete. Dá uma olhada nessa oração de gratidão. Olha isso aqui. Ele falou os nossos mantenedores, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, aonde que é isso aí? Esse aí é aqui, ó, nessa região. Irmão, aqui, graça ó. e paz. Hoje estou aqui com o pastor Claudinei. O pastor Giovanni está servindo o frango. O pastor Claudinei está dando a maçã para a criançada aqui. A missão se faz, né? Com os pés de quem vai, Sim. com as mãos de quem contribui e com os joelhos de quem ora. Então, nós estamos aqui, mas quem não pode estar aqui, pode estar com a sua contribuição, né, pastor Claudinei? Exatamente, e é um valor simbólico, você pode nos ajudar. Se você não conseguir, no momento, ajudar financeiramente, ajuda com o compartilhamento, não é mesmo, missionária dessa? E, gente, a fome dói, a fome castiga, a fome judia, a fome maltrata. Eu me lembro desse dia, essa criança chorando na fila, chorando e chorando de fome. Ele dizia que estava com fome. E eu peguei essa criança para alimentar e você vai ver como que vai mudando o semblante da criança, né? Olha para você ver como que vai mudando, né? A dor da fome, né? A fome castiga, a fome maltrata. Mas graças a Deus e a todo o povo da fé, a todos os irmãos, nós temos tirado da mão dessas crianças o rato. Credo, pastor, que isso? Eles se alimentavam disso, gente, de rato. Mas graças a Deus e a todo o povo da fé, as nossas crianças, elas estão se alimentando hoje de comida, estão sendo abençoadas. A irmã Neuza está dizendo satisfação de saber que estamos sendo de grande avalia nesse mundo. Porque não tem sentido durante o período da nossa existência, irmã Neuza, nós não praticarmos a generosidade, a nossa vida foi uma vida sem sentido. Foi uma vida sem sentido. Essa é a grande realidade. A roupa ficou muito elegante. Obrigado, minha irmã. Eu ganhei do pastor Gabriel essa camisa aqui, viu? Olha aí que benção. Eita glória. Gente, deixa eu orar por todos vocês. E nós vamos já partindo aqui para o encerramento dessa live. Eu quero pedir para você que não deixou ainda, deixa o teu like, me ajude aí deixando o teu like, sabe, o teu comentário é importante. Deixa eu orar agora por você, apresentar a sua casa, coloca aí na linha do tempo o teu nome, o sobrenome pelos quais assina a sua família e também a cidade onde você mora para nós estarmos apresentando. Se inscrevam no canal da minha esposa, a missionária Keren Rocha. Essa semana agora nós vamos voltar às programações normal, inclusive a partir de amanhã já, 9h30 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui com vocês, no canal Povo da Fé Oficial. Se inscrevam também no canal Povo da Fé Oficial, você que está no canal censurado, tá? Esse aqui é o canal da minha esposa, o link está na descrição desse vídeo, missionária Keren Rocha. O meu é esse aqui, ó, Povo da Fé Oficial, que é esse aqui, ó, tá? Estamos com 65 mil inscritos, falta 5 para 70, né? Eu conto com a ajuda de todos, em nome de Jesus. Deixa eu orar por todos vocês, para que Deus dê uma semana de vitória para todos nós, no nome do Senhor Jesus. Altíssimo, na tua presença nós já nos encontramos, apresentando a todo o povo da fé, todos os quais participam conosco aqui dessa live, que estão conosco
ligados no mesmo propósito, como foi lido aqui em Gênesis 11, que quando as pessoas falam a mesma língua, estão ligadas no mesmo propósito, tudo dá certo. Eu creio que nós concluiremos a escola. Eu creio que nós, meu Deus, conseguiremos concluir a missão com o Menino Santos e tantas outras missões, como a cadeira do Américo e tudo mais que o Senhor tem designado às nossas mãos. Pai, abençoe a todos nessa tarde. Todos, ó Deus, que acompanham essa live. Que eles tenham uma semana de vitória. Prospera a vida de todos os generosos e generosas que estão comigo aqui nessa live. Prospera abundantemente mais. Dê para eles, Senhor, mais do que eles pedem, mais do que eles imaginam, aquilo que os olhos não viram. É isso que o Senhor tem preparado para eles. E eu creio, Senhor, que o Senhor liberará vitórias, causa na justiça. Meu Deus, esse problema de ordem financeira será sanado e o teu nome será glorificado na vida do meu irmão e da minha irmã, no nome de Jesus, ó Pai. Deus, nós te engrandecemos e te agradecemos, porque eu creio que o Senhor já está fazendo coisas poderosas, gloriosas. Enquanto nós oramos, o mundo espiritual está se movendo, aleluia. Enquanto nós oramos, o Senhor está curando. Enquanto nós oramos, está acontecendo libertação no mundo espiritual. Enquanto nós oramos, o Senhor está fazendo a libertação total e completa na vida dessa pessoa e desse familiar, ó Deus. Visita famílias, visita, Senhor, os nomes, sobrenomes que estão sendo colocados agora na linha do tempo. Que o Senhor possa, meu Deus, se agigantar na vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus, trabalha, meu Deus, de forma poderosa. Em o nome de Jesus. E você que crê e concorda, digita amém. E digita graças a Deus. Amém, graças a Deus. Quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias, que as crianças têm se alimentado aqui cada dia, graças às ofertas que a igreja aí tem mandado juntamente com o pastor Giovanni Dias. Ministério Povo da Fé! Ministério!